dia a todos. Iniciamos mais uma sessão do EducaSUS, um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Para tanto, hoje nós convidamos a senhora Márcia Cristina Mariani, que é especialista em desenvolvimento sustentável e administradora hospitalar pela São Camilo, e o senhor João Marcos Penhalber, MBA em Gestão Ambiental pela Uninove e administrador de empresas pela UNAERP. Márcia, obrigada pela participação, pela presença. Senhor João, obrigada também. É um prazer tê-los conosco. Márcia Mariani, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a presença, agradecer o convite. Eu conheço o trabalho da FEOSP já há algum tempo, participo aí da comissão do Congresso, eu vejo quantos heróis anônimos nós temos para evoluir a nossa área de saúde. Nós vamos falar hoje de desenvolvimento sustentável na saúde e, para iniciar os trabalhos, eu gostaria de chamar o meu colega, o João Marcos Penhalber, né, que trabalha comigo na ProSaúde. Nós trabalhamos no Departamento de Saúde Ambiental e na nossa apresentação ele fará a primeira parte. Então, João Marcos, passo a palavra para você. Eu também gostaria de agradecer aqui a oportunidade e o convite que pudéssemos estar aqui hoje, falando um pouco a respeito de desenvolvimento sustentável na saúde. É algo bastante novo ainda. E devido à complexidade do assunto, nós trouxemos alguns slides para que pudéssemos aí mostrar e passar algumas informações a vocês. E no nosso tempo, nós vamos iniciar a apresentação e sermos bastante sucintos em nossas colocações para que possamos aí dar o maior número de informações possíveis, tá? Como a Márcia já disse, nós somos lá da ProSaúde e nós implantamos na nossa sede social um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001 e nós vamos daqui para frente agora passarmos a levar isso às nossas dependências, aos nossos hospitais administrados, ao nosso hospital próprio. Então, assim sendo, nós temos lá o desenvolvimento sustentável na saúde e aí nós temos algumas reflexões durante as apresentações, e uma delas é essa que diz que nós somos o que nós fazemos repetidamente, e a excelência não é um feito, e sim um hábito. O que queremos dizer com isso? Em que nessa área de sistema de gestão ambiental, ou nessa área de gestão ambiental, ou nós temos uma sensibilização, uma conscientização, para que nós possamos tornar dos nossos feitos um hábito do dia a dia, ou nós vamos continuar aí sempre apagando incêndios, ou fazendo algumas situações pontuais, e não fazemos disso um dia a dia comum, ou aquilo que tem que ser feito de momento e como se fosse realmente um hábito de acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, e aí nós estaríamos falando na parte de reciclagem ou de outras situações. Aqui é onde nós pertencemos, nós somos da ProSaúde, desenvolvemos lá o sistema e desenvolvemos a ProSaúde ambiental para que pudéssemos começar a implementar todo esse sistema nos hospitais, como eu já disse aqui anteriormente. Um pouquinho só para que nós possamos fazer uma relação entre causa e efeito sobre o pensamento. Aí teríamos 6 deles. Que quando você muda o seu modo de pensar, e isso aí é usado para todo mundo, o que nós estaríamos fazendo com os nossos pensamentos, né? Então, você muda o seu modo de pensar, nós estaríamos mudando as nossas crenças. Quando você muda as suas crenças, você estaria mudando as suas expectativas. E quando você muda as suas expectativas, você estaria, assim, mudando a sua atitude. Na mudança da sua atitude, você muda o seu comportamento, e quando você muda o seu comportamento, você estaria mudando o seu desempenho. E aqui é onde nós estamos querendo chegar, que na mudança do desempenho, você realmente passa
a mudar a sua vida. E quando você muda a sua vida, com certeza você estaria mudando a vida de todos ao seu entorno, e isso faria com que realmente nós estaríamos praticando uma gestão ambiental efetiva, né? Aí nós temos a dinâmica das mudanças, e nessa dinâmica da mudança nós temos sempre duas opções em que tudo nos permite. De não aceitar e não saber lidar com essas mudanças e realmente perder as oportunidades e talvez chegar até sucumbir em termos empresariais ou de entidades, ou entender que essa mudança veio e saber aproveitá-la e aprender a viver em permanente transição, que é o que o sistema de gestão ambiental traz e nos exige, que nós sempre busquemos a melhoria contínua de toda a parte gestacional, de toda a parte de implementação. E as dimensões das mudanças aí, elas estariam contemplando as mudanças ambientais, organizacionais e comportamentais, né? Dentro das mudanças comportamentais, que é o nosso foco, para que nós possamos depois mudar as outras duas restantes, vem a pergunta se nós mudamos. E aí, nós mudamos? Porque nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes daquilo. Eu gostaria de ter o meu hospital, a minha entidade, a minha empresa bonitinha, dentro de um padrão de gestão ambiental, dentro de uma ISO. E aí, nós mudamos para isso? Nós entendemos que precisamos mudar para isso? Que vem aquela situação inicial da sensibilização com conscientização, né? E isso nos traz a desafios, e esse desafio é em relação, nós, para transformar, precisamos ter coragem. Nós temos a coragem para essa transformação? Nós temos a visão ali no meio, que é o que nós realmente queremos ser. Para isso, nós precisamos, eu precisaria que entrasse aqui, nós precisamos perceber essa mudança, nós precisamos querer fazer essa mudança, nós precisamos aprender para poder fazer essas mudanças e depois realmente desfrutarmos dos resultados em toda essa mudança nos levou a fazer toda a implementação e toda a implantação de um programa de gestão ambiental. Como todo programa de gestão, ele exige aí um processo e necessita de um processo de planejamento, né? Que nós temos a parte da gestão, que seria de como nós vamos conceber e administrar toda essa situação, e a parte do planejar, que é como nós vamos executar todas essas mudanças e toda essa implementação. E isso nos remete a uma filosofia organizacional que nos diz que nós teríamos que ter uma missão, que é aquilo que, para que existimos. Nós estamos ali como entidade, como empresa, como pessoas, nós temos uma missão, que seria o para que existimos. Nós teríamos a visão, que é o que queremos ser num futuro. E os valores em que nós acreditamos, sejam os valores financeiros, pessoais, religiosos, são realmente todos os valores que carregamos durante toda a nossa vida. Para isso aí nós teríamos a missão, visão, valores. Aquilo que eu acabei de dizer, que a missão é a razão de ser da organização, é tudo que a entidade tem que fazer para realizar a visão. A visão é como a entidade quer ser reconhecida no futuro. E os valores é tudo aquilo em que acreditamos e respeitamos para podermos desenvolver tudo isso aí, né? Dentro do sistema de gestão ambiental, ele carrega e traz, e a ISO exige que assim ou seja, que nós precisamos ter uma política ambiental. A política nada mais é que o termo de compromisso ambiental da entidade para com o meio, para com a comunidade, para consigo própria. Política ambiental é uma declaração da entidade, é o seu termo de compromisso ambiental. Aqui eu trouxe a política ambiental da ProSaúde, que nós desenvolvemos, que é o nosso compromisso, é preservar a vida com dignidade, sem discriminação de qualquer espécie, de acordo com os seguintes princípios: capacitar os colaboradores, promover o comprometimento, possibilitar que todas as dependências possam dialogar e propiciar que os objetivos e metas da entidade sejam divulgados pelos meios de comunicação.
Aí nós temos dentro ainda do processo de planejamento os objetivos, que são os resultados que a organização deve alcançar, que nada mais é que o próprio plano de ação, e as metas, que é o que a empresa decide fazer para concretizar toda essa visão, que é o para que ela existe e o que precisamos fazer para que possamos alcançar. E as metas, elas não podem deixar de ter algumas prerrogativas, elas devem ser mensuráveis, elas devem ter prazos definidos, elas devem buscar um compromisso, elas devem ser compatíveis, elas não devem exagerar na quantidade e tem que ser bem claras em explicitá-las, né? Aqui estariam as nossas metas e objetivos da ProSaúde: cumprir, se possível, antecipar as normas, primar pela melhoria contínua, primar por um método de comunicação rápido, simples, periódico, direcionados a todos os stakeholders. Stakeholders, aí, quando nós falamos, muita gente já deve ter ouvido falar, são todas as partes interessadas e envolvidas com essa entidade, seja ele stakeholder interno ou externo, sejam os próprios colaboradores, funcionários ou pessoas diretamente ligadas às decisões, como também toda a parte externa da comunidade governamental. Então, é onde realmente a entidade ou empresa está inserida, né? E o que seria do planejamento da empresa? O que nós esperamos de produto no final desse planejamento aí? Nós estaríamos esperando por metas, indicadores, planos de ação, recursos envolvidos e o envolvimento de toda a força de trabalho. Quando eu digo envolvimento, aqui tem uma palavrinha-chave que vocês vão ver mais para frente, que ela passa a ser comprometimento. Eu sempre costumo dizer que existe a diferençazinha entre o comprometido e o envolvido. O exemplo que eu dou isso mesmo nas aulas é que quando se está namorando, ainda você está envolvido, né, com a namoradinha, tal e qual. E quando você casa e aí vem os filhos, aí vem um comprometimento de uma forma total e efetiva. Aí não tem. Então, nós buscamos sempre o comprometimento das pessoas, muito além do envolvimento, para esse tipo de ação que a gente busca em termos de gestão ambiental. E aí, no gerenciamento de mudanças complexas, nós temos alguns tópicos em que eles têm que ser levados em conta, né? A visão que nós já falamos, nós temos aqui os valores, nós temos a missão e estratégia, nós temos os recursos, competência, motivação e o feedback. E isso nos leva aonde? Isso aqui nos leva efetivamente a uma mudança a partir do momento em que nós temos todos esses itens em pauta sem falha de nenhum. A partir do momento em que eu começo a ter a falta de algum, por exemplo, eu não tenho a visão, eu não sei para que eu existo, para que eu estou ali, isso me conduz ao quê? Me conduz a uma confusão, porque eu não sei para que eu existo e eu não sei para que eu estou ali. Na hora que eu tenho uma falta de valores, eu não sei naquilo que eu acredito, isso me carrega aonde? Eu deixo de ter os meus princípios. Isso me leva à corrupção. Na hora que nós passamos de ter a falta de uma missão, daquilo que queremos e buscamos ir, a gente passa a ter uma difusão, a gente se sente perdido. Na hora que nos falta aí recursos, sejam eles materiais, financeiros ou de pessoal, isso aqui gera frustração, porque você faz, chega na hora, não tem o recurso ou não tem a condição necessária, e frustra, você não consegue terminar aquela mudança que você estava disposto a fazer. Quando te falta competência, seja ela intelectual ou seja ela de decisão, por alguma forma que seja, isso vai te gerar fadiga, porque você vai conseguir fazer isso, mas vai demorar mais e isso vai te levar a um cansaço maior. Quando te falta a motivação, todo mundo está lá, tal, mas aí você está naquela mesmice, isso te leva à lentidão. E quando você não tem o feedback, o que acarreta isso no final de uma mudança? Que acarreta a dúvida, que você não sabe se você está sendo eficiente ou não, se tudo aquilo que você implantou ou fez foi salutar, ou se está com algum problema
aí realmente a dúvida paira no ar, e aí tem que ir em busca de todo o processo e começar tudo novamente. Aí, falando um pouco de sistema de gestão ISO 14000, a produção, isso e os impactos ambientais, nós estamos aqui com a definição do que seja meio ambiente, né? Ele é o contexto físico, biológico, socioeconômico no qual a entidade se instala e opera. Isso inclui tudo: o ar, as águas, o solo, os recursos naturais, fauna, flora e a sociedade e suas interações. Quando nós falamos de contexto físico e biológico, nós estamos falando aí de um meio natural. Quando falamos do socioeconômico, nós falamos do meio cultural. E também, quando nós falamos em meio ambiente, nós não podemos esquecer nunca de que estamos falando em escassez e dinheiro. Porque o meio ambiente está aí, ele sobrevive sem nós, desde que nós demos uma chance a ele para que ele possa se recuperar, e ao mesmo tempo nós falamos em dinheiro para que possamos mantê-lo ou fazermos alguma coisa, ou desenvolvermos produtos e atividades sem que isso acabe com alguns meios e recursos naturais findáveis. Então, aonde a empresa, o hospital, ou entidade está inserida, ela necessita de recursos naturais, água e energia, para que ela possa produzir os seus serviços, mas, ao mesmo tempo, ela produz emissões, ela produz resíduos, ela produz efluentes, e aí como é que nós vamos tratar essa pequena bola azul aqui, que é o nosso planeta? Como é que fica todas essas considerações em relação ao meio ambiente, né? E aí nós temos aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, que ele foi desenvolvido na Comissão de Brundtland. Isso foi em homenagem à primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que saiu na ECO 92, em que eu reputo como um dos conceitos mais bonitos e mais fundamentais que possa existir em termos de sustentabilidade, em que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de gerações futuras atender suas próprias necessidades, né? Resumindo aqui, nós precisaríamos consumir sem consumirmos a nós mesmos, né? Senão aí ficaríamos sem ter nenhuma perspectiva aí de futuro. E meio ambiente, na entidade onde ele está inserida, nós estaríamos sempre buscando a ideia de 3 pilares em que eles estariam ser sempre concomitantes. Mas, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, nós buscamos isso arduamente, mas dificilmente, às vezes, nós conseguimos ter os 3, que é baseado aí no Triple Bottom Line, em que nós teríamos que ter atitudes socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente adequadas. Por isso que eu disse que quando nós falamos em meio ambiente, falamos em escassez e dinheiro, né? Às vezes ela pode ser socialmente justa, você consegue torná-la economicamente viável para que a empresa se mantenha, mas às vezes ela não é ambientalmente correta, que é aí que nós entramos com todo o nosso sistema de gestão para que possa tornar isso viável e adequado. Dando prosseguimento aqui, nós estaríamos então entrando no conceito do que é um sistema de gestão ambiental. Nada mais é que a parte de um sistema de gestão de uma organização que utiliza para desenvolver e implantar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais. Tá? E como nós fazemos esse tipo? E o porquê implantar um sistema de gestão ambiental? Muitos administradores, empresários, políticos, seja ele quem seja, que detém decisões na mão e que pode começar a fazer isso, ele sempre usa a frase: pô, por que eu vou implantar um sistema de gestão ambiental? Precisar não precisa, nós estamos aí produzindo bem, com uma qualidade, e a poluição ela é realmente inevitável, nunca não somos incomodados por esse motivo. E aí a implantação do sistema de gestão enfrentou e ainda enfrenta, e vai enfrentar por alguns tempos, desde que nós tenhamos essa mudança, a resistência dos empresários mal informados acerca dos benefícios que este pode trazer para o empreendimento e ter as seguintes percepções a respeito, né? Baseado em questões como
é caro, não dá retorno, a demanda é muito tempo de esforço, pode ser uma ameaça, uma vez que os nossos problemas ambientais aí ficam expostos, passa a requerer soluções a curto prazo, os controles ambientais exigem altos investimentos, e obter a implantação exige comprometimento verdadeiro. É a minha pergunta do empresário: será que nós podemos sustentar isso? Aí é que está a chave de todo o programa, de todo o sistema de gestão ambiental bem implantado e bem sedimentado. E aí também isso nos remete a uma outra pergunta: quanto nos custa não ter um programa de gestão ambiental? Ele vai passar a custar e a custar muito caro. Além dos passivos ambientais, processos na justiça agora, multas, passaremos a ter perda de competitividade, porque ainda se tem tempo e dá muito tempo para sair na frente. Quando não se tem um programa de sistema de gestão ambiental, pode-se ocorrer paralisações dos processos, acidentes ambientais e uma coisa que fica muito cara depois de reverter, são danos à imagem da entidade. Depois que ela ganhou um rótulo de alguma coisa que não é salutar, é muito difícil tirar e isso custa muito caro. E eu digo que melhor do que não ter alguma certificação em sistema de gestão ambiental, porque o processo de implementação ou de implantação do sistema de gestão ambiental não quer dizer que você vai buscar uma certificação. Mas pior do que não ter uma certificação é você tê-la e no futuro você perdê-la. Aí esse dano à imagem fica terrível, ele fica além daquilo que você possa mensurar, porque ele transcende qualquer barreira e qualquer tempo. Você vai reconhecer isso e fala assim: puxa vida, perdi, agora eu vou ter que recuperar. Então fica muito pior. E quais seriam os principais problemas ambientais enfrentados por qualquer empresa, ou até mesmo comunidade, políticos, entidades? Seria água, ar, energia, resíduos, floresta e biodiversidades, né? Então, cada vez mais o conceito dos 3 R's tem sido aceito como um princípio básico a ser seguido pelas instituições, que além de implantar o sistema de gestão, ele busca reduzir, reutilizar e reciclar. E hoje aí nós já temos o 4 R, o 5º e o 6º, que seria em reeducar, repensar, reinventar. Todos os R's que pudessem ser colocados aí seriam bem-vindos, mas esses 3 primeiros aqui é o que realmente se busca, que é reduzir a produção de resíduos, é reutilizar e é reciclar, que é a única saída, porque não temos mais onde pôr lixo, não temos mais como armazenar ou estocar alguma coisa, e o reutilizar e o reciclar, ele vem de encontro aí com uma nova ISO e com um novo processo todo que está sendo implantado, que é a avaliação de ciclo de vida de produtos, em que vai ter que ser pensado na confecção de um produto, o seu começo, meio e fim, ou seja, a produção, a utilização, a vida útil dele e depois o que fazer com esse produto depois que ele terminou a vida útil e foi descartado. Portanto, aí nós temos um pouquinho da evolução do SGA e da ISO, que nós tivemos uma primeira fase, que foi antes dos anos 70, em que era uma total alienação ao problema ambiental. E as características e fatos dessa fase foi uma industrialização acelerada, a aceitação da ideia de que os prejuízos ambientais devem ser assumidos pela sociedade em favor do desenvolvimento econômico. Aí então passamos por uma segunda fase, que foi entre as décadas de 70 e 80, em que já começou-se a usar a expressão gestão ambiental. E o principal marco dessa fase foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia, promovida pela ONU em 72. E aí entramos na terceira fase, em que foi a partir dos anos 90, nós estamos nessa fase, em que a gestão ambiental passou a ser proativa. E o marco principal dela foi a Conferência do Rio 92, que agora teremos o Rio +20, no Brasil, que consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável e aprovou ali a nossa Agenda 21, que está norteando algumas das atitudes
por parte de governos e de entidades. Né? E o que faz o SGA? O porquê que ele é tão importante, o porquê que a gente confia e carrega essa bandeira? O sistema de gestão ele visa atender às necessidades da sociedade, enquanto que os outros sistemas de gestão, embora importantes, eles visam o cliente, a produção específica. E para o sucesso do sistema de gestão, deve obrigatoriamente haver o comprometimento de toda a entidade, que foi aquilo que eu falei, do comprometimento com o envolvimento. Né? Senão, sem isso, vai entrar naquele quadrinho do gerenciamento de mudanças complexas e a gente passa a ter ali alguma frustração, alguma difusão, alguma coisa que não dê certo. E o porquê implantar? Qual era o principal benefício percebido pelas empresas? A empresa fala, eu vou implantar um sistema de gestão ambiental porque eu vou melhorar a minha imagem e vou ficar mais atraente para o mercado. O que realmente a empresa deveria perceber, até mesmo como aspecto interno, também como benefício da implementação do sistema de gestão ambiental? Ele garantiria um melhor desempenho ambiental, ele teria uma redução de desperdício passivo ambiental, ele faria uma prevenção de riscos, acidentes ambientais, multas, ações, e teria uma disseminação de responsabilidade sobre o problema ambiental para toda a empresa, a comunidade e toda a parte envolvida. E as vantagens de um sistema de gestão ambiental é que você teria um diferencial competitivo, você teria uma melhora de imagem, você teria uma melhoria organizacional, você passaria a ter uma gestão ambiental sistematizada, uma minimização de custos, com a eliminação de desperdícios e uma minimização dos riscos, com uma segurança legal, uma identificação aí de vulnerabilidades em que você possa ter, que com a implementação do sistema de gestão isso apareceria e você poderia fazer as correções. Né? E como implantar isso? Nós teríamos que fazer uma pré-avaliação ambiental. Nós temos aí um caminho a seguir, que seria onde estamos, onde queremos chegar e como chegar lá. Né? Para isso, a gente teria que realizar um diagnóstico, uma avaliação inicial baseada no próprio modelo da ISO, levantar todos os aspectos, impactos, requisitos legais, práticas e procedimentos, acidentes, formar um comitê, ou seja, você precisaria realmente conhecer o seu hospital, sua entidade, a sua empresa, conhecer da mesma forma em que muitas pessoas dizem, eu conheço a minha empresa como a palma da minha mão, mas será que conhece mesmo? Com esse tipo de diagnóstico, com esse tipo de levantamento, se terá, com absoluta certeza, muitas surpresas em alguns pontos da sua empresa ou do seu hospital, da sua entidade que você ainda desconhece. E o que seriam as duas coisas mais importantes dentro desse diagnóstico? Seriam os aspectos e os impactos ambientais. Os aspectos é todo elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio. E o impacto é qualquer modificação do meio adverso ou benéfica que resulte no todo o impacto dos aspectos ambientais da organização. Em suma, aspecto é a causa e o impacto é a consequência daquilo que você tem ou faz. Né? E os 5 princípios aí do sistema de gestão é conhecer o que deve ser feito, elaborar um plano de ação, assegurar condições para o cumprimento, realizar avaliações quali e quantitativas e revisar e aperfeiçoar as ações implementadas para assegurar a melhoria contínua. E isso aqui está dentro do processo que nós vamos ver logo em seguida aqui, que é o PDCA. Nós estaríamos sempre buscando a melhoria contínua, não é porque terminou todo o processo de implementação, agora já está implementado, acabou, vai funcionar por si só. Engano, isso tem que estar em constante movimentação, em constante checagem, para que vá se buscando sempre a melhoria contínua. Para isso, na ProSaúde, nós desenvolvemos um manual de organização, um manual de implementação, que foi o que nós fizemos,
nós temos tudo registrado e sempre isso nos dá um norte a seguir, uma forma de checklist e de retorno naquilo que, por algum motivo, deu algum problema, e aí a gente vai e procura sanar esse problema e dar continuidade no processo. O que seria isso? Nós teríamos aqui na sigla International Organization for Standardization, ou simplesmente Organização Internacional para Normalização aí de procedimentos. E isso tudo é implantado através do PDCA, ou conhecido mais como ciclo de Deming, onde nós teríamos aqui a parte do planejamento, a parte do fazer, a parte do verificar e a parte do agir, em que é uma forma de técnica simples, em que visa todo o controle do processo. Dentro da norma ISO, nós temos aí 17 elementos em que elas estão distribuídas dentro desse PDCA. Sempre começamos por uma política ambiental, que é o nosso termo de compromisso, e as pessoas têm que ter isso bem claro, para tanto a própria ISO exige que essa política ambiental esteja expressa em todos os lugares, para que todos saibam realmente qual é o termo de compromisso da entidade para com o todo. A parte do planejamento, da implementação, nós temos aqui alguns elementos e sempre buscando a melhoria contínua. Aí no final, onde nós temos análise crítica gerencial, nós olhamos lá, está tudo ok, então tá. Então nós vamos voltar e melhorar esse ponto que achamos que não está correto. E esse é o PDCA que vem explicitado dentro da própria norma da ISO, em que diz que nós temos que fazer a política ambiental, fazermos um planejamento, implementarmos e colocarmos em operação, fazemos a parte de verificação, fazemos uma análise pela administração e aí entramos numa espiral ascendente sempre em busca da melhoria contínua, fazendo todo o processo novamente e nunca parando. Aquele que parar, com certeza, dentro em breve, o seu sistema já vai estar defasado, já vai estar fora de algum processo mais moderno, alguma coisa que ainda não deu certo. E algumas considerações a respeito da ISO, para a gente começar a finalizar, onde nós teríamos aqui que nós precisamos de coragem para fazermos as transformações, e com as pessoas fazendo parte e fazendo a diferença, onde nós buscaríamos a sensibilização por parte dessas pessoas, a conscientização, mudanças comportamentais, buscando um consumo consciente sempre, que estaria remetido àqueles 3 R's, a evolução das pessoas que a partir do momento em que se sensibilizam, se conscientizam, têm suas mudanças comportamentais, elas estão evoluindo naturalmente para sempre buscar isso aqui. São 2 palavrinhas que não podem se perder nunca, melhoria contínua. E isso aqui com certeza nos remete à preservação do meio ambiente, que é o que nós buscamos com a implementação de um sistema de gestão ambiental, que é o que precisa ser feito e não tem como não, porque o meio ambiente sobrevive sem a gente, como eu já disse, só que nós não sobrevivemos sem ele, e aí não tem como fazer. Ele se recupera e vai permanecer como está aí já há bilhões de anos, só que nós temos a nossa passagem já determinada, né? E terminando algumas considerações aqui, buscando um encerramento, eu sempre encerro com a palavra do CEO e presidente da ABB, o Percy Bernavik, em que se vocês acham que as demandas ambientais de hoje parecem uma brisa suave, podem esperar pela tempestade de amanhã. Isso aqui realmente vai vir pesado, né? E o que dizermos aí dos nossos resíduos e efluentes hospitalares? Se nós não cuidarmos, nós vamos ter realmente aí uma degradação bastante grande. Isso é só para dar uma descontraída, que é uma acupuntura, não, é lixo hospitalar jogado no rio. Nós sabemos que tem muitos locais onde existe a colocação dos efluentes e de resíduos, os resíduos mal condicionados e efluentes líquidos sendo despejados diretamente em corpos d'água, onde realmente ocorre isso aí. E a solução que nós buscamos para isso é
e acreditamos que isso só conseguiremos através de educação, educação, educação e mais educação, e isso tem que ser começado desde pequenininho, para que se torne um hábito, que foi o nosso primeiro slide, e nós não fiquemos apagando incêndios, condições pontuais, buscando situações em que nós tentamos tirar o resíduo de um lado, transportar para o outro, melhorar uma condição de derramamento de efluente de um para o outro lado. Então, eu acho que aqui é a solução, não só a solução na parte de gestão ambiental, mas a solução de um todo para com o Brasil. E aqui eu encerro e passo a palavra para a Márcia, ela dá continuidade ao nosso projeto aqui que nós viemos falar sobre a respeito de desenvolvimento sustentável com vocês. Muito obrigado e aguardamos depois as perguntas que possam advir. Então, dando continuidade à brilhante exposição aqui do meu colega João Marcos, de fato, a gente trabalhar na área da saúde. Por que que elas interferem? Porque elas acabam alterando o perfil epidemiológico que ocorre onde o hospital está instalado. Tanto que essa evolução dessa gestão acabou por trazer uma nova palavrinha para a gente, que seria a epidemiologia ambiental, aonde não mais o centro da análise seria o homem, mas a saúde do ecossistema aonde o hospital estaria implementado. Precisamos entender também a escassez dos recursos naturais. Hoje nós estamos beirando aí 7 bilhões de habitantes, vivemos então numa fase de superpopulação. Quando começamos a nossa fase atual, a partir da Revolução Industrial, tínhamos aí um mundo inteiro por desbravar. Tanto que, se a gente parar para pensar, a nossa concepção de sucesso sempre é crescer, crescer, produzir, aumentar, aumentar, crescer, crescer, produzir, aumentar, sem considerarmos que o nosso planeta, apesar de ser muito grande, ele tem muitos limites. Começamos, então, a ter que conviver com uma mudança, com várias mudanças de paradigmas. Nós temos hoje a oportunidade de verificar que o conhecimento científico da humanidade está cada vez mais rápido e maior. Ele vem mostrar para a gente que as verdades, elas são transitórias. Aquilo que há 10, 15 anos era considerado como um fato imutável, hoje já se sabe que não é mais verdade. Nós temos muitas tecnologias, e aí está um grande segredo, ficar atento às novas tecnologias. Uma mudança, inclusive, de paradigma muito grande para nós gestores é termos uma visão sistêmica. Precisamos entender que o meio ambiente, ele não considera fronteiras geográficas, econômicas ou sociais. Nós precisamos ter uma visão quântica sobre o nosso negócio e não termos uma visão fragmentada, cartesiana, que foi como aprendemos há alguns anos atrás. O nosso processo decisório, ele ficou muito mais difícil, muito mais amplo. Foram inseridas, para nós tomarmos uma decisão hoje que tenha a probabilidade de ser mais assertiva, nós temos inúmeras novas variáveis. Inclusive, como o João falou, passivos e processos ambientais. Hoje o nosso foco tem que ser preservar, conservar o ambiente, o meio ambiente, sem a gente se esquecer de que dentro do meio ambiente está tudo aquilo que nós amamos. O gestor hoje, então, necessita de entender que precisamos de um modelo de gestão diferente, onde passemos a considerar os serviços ambientais que a natureza nos presta, onde nós precisamos entender e considerar, olha só, a continuidade da vida.
Como o João Marcos acabou de dizer, a gente sempre ouve falar na televisão, faça isso, faça aquilo que nós vamos salvar o planeta, ajude a salvar o planeta. Então, o planeta não precisa ser salvo. Nós precisamos mudar, precisamos criar um novo modelo, inclusive de civilização, como diz a Agenda 21, porque o planeta existe há 4 bilhões e meio de anos, vai continuar existindo por mais outros 4 bilhões e meio. A hora que este planeta não tiver mais a atmosfera de hoje, a temperatura ideal, tudo que é ideal para a condição da vida, quem vai desaparecer é a espécie humana. Então, não estamos salvando o planeta, estamos salvando a raça humana. E aproveitando que estamos falando dessa quebra de paradigma, as teorias dizem que o caos pode ser instalado em 30, 40 anos, não é coisa para daqui 500 anos. Não estou querendo assustar ninguém, só estou querendo mostrar que é necessária a mudança. Nós precisamos entender que estamos lidando com os mesmos elementos, mas que precisamos analisá-lo por uma nova ótica. Nós precisamos hoje, então, ter a solidariedade intergeracional, né, que vem de encontro com o conceito de desenvolvimento sustentável. Entender também que é impossível ter saúde habitando um ecossistema que seja doente. Falando, então, nós viemos falar um pouco da teoria e da prática do sistema de gestão ambiental. Trouxemos um pouco da prática e do conceito que utilizamos para o nosso Departamento de Saúde Ambiental. Focado, então, na política ambiental, que é o que determina as premissas do nosso trabalho, nós precisamos começar, então, a conhecer, a rastrear e mensurar o nosso negócio, que é o hospital, para podermos conseguir fazer um gerenciamento eficiente. Então, dentro daquilo que preconiza o PDCA e o Sistema de Gestão Ambiental, os nossos focos de atenção serão elaboração de projetos, que é por onde nós temos a interação e o conhecimento do nosso cenário. Treinamento e conscientização, que é por onde a gente faz a ampliação das competências de todos os colaboradores. Mapeamento de aspectos e impactos, onde teremos a oportunidade de ter um diagnóstico do impacto das nossas atividades. Podemos até dizer que aspectos e impactos seria a principal ferramenta do SGA. Vamos também focar no recurso água, aqui já começa uma mudança, não mais chamar de conta de água ou de água, recurso. A água é um recurso, inclusive essencial para a vida. Emissões atmosféricas, que seriam os gases poluidores, mais gases de efeito estufa. Recurso energia, que no nosso caso temos uma matriz limpa, mas não podemos esquecer que ela é limitada. Gerenciamento de resíduos e efluentes. Aqui eu considero um dos pontos mais intrigantes, importantes e apaixonantes, porque quando começamos a entender a complexidade da inter-relação homem e meio ambiente, nós entendemos que nós quebramos aquela leizinha de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se a gente prestar atenção, na natureza não tem resíduos. Quem inventou os resíduos foram o homem. Nós quebramos a cadeia, todas as cadeias de carbono, entre outras, e aqui tenho certeza que a tecnologia vai ajudar a gente a retornar para um sistema mais, ao melhor, menos impactante. Florestas e biodiversidade. Então, chegou a hora da gente aprender sobre a teia da vida, sobre a sustentação da vida e, como já falamos, os serviços ambientais que as florestas e a biodiversidade nos prestam. É que a gente não pode deixar de falar que o belíssimo conceito da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde diz que saúde não é somente a ausência de doença, mas completo bem-estar mental, físico, social e, por que não, ambiental. Precisamos, então, vamos focar na preparação e respostas a emergências,
porque aí reside o nosso foco de prevenção, né? Pensar e agir focando, então, na prevenção. Falando, então, de um primeiro item, cumprindo a determinação da nossa política ambiental, das nossas metas e objetivos, aqui temos a oportunidade de ter uma interação com os nossos stakeholders, que seriam os nossos públicos de interesse. Então, como o João falou, existem diversos públicos de interesse. O hospital é um tipo de atividade que nós podemos ver médicos, colaboradores administrativos, nós temos a comunidade. Vou até citar um grande amigo e trabalhador na área de saúde, que é o padre Universindo Querubim, que já há uns 20 anos atrás dizia que o hospital não pode ter muros. Se nós lidamos com a saúde, nós temos que lidar com ela de uma maneira completa. Trouxe aqui um exemplo de projeto que nós podemos desenvolver, que é alimentação saudável. A gente sabe que através da alimentação a gente consegue controlar ou evitar diversas doenças. Um projeto de eficiência energética, onde a gente vai aprender a ter um consumo de energia mais racional. Projeto Saber Saúde, onde a gente vai entender como é que a gente pode construir a nossa saúde e interferir e gerenciar cada um a si próprio. Para que isso aconteça, nós precisamos focar no treinamento e na conscientização de todos os nossos públicos de interesse. Nós temos que levar dois pontos muito importantes em conta no nosso planejamento estratégico. Hoje, trabalhamos com a multidisciplinariedade e trabalhamos com a interdisciplinariedade. Isso já se falava, eu sou formada há 20 anos e há 20 anos a gente começou a descobrir isso, que o meio ambiente vem reforçar. Precisamos da sabedoria de diversas áreas da nossa ciência. Então, para a gente começar a entender esse novo foco que nós devemos interagir, então coloquei aí a norma ISO 14000, entre outras, porque tem outras normas da ISO, como o João falou, que pode falar do ciclo de vida e vem trazer para a gente outras ferramentas para que a gente possa ter a nossa gestão considerando o quesito ambiental. O protocolo do GRI, que é uma ONG, que, se eu não estiver enganada, é holandesa, e que ela trabalha com indicadores. Temos o GHG Protocol, que é uma iniciativa de uma iniciativa de inventariar, da gente inventariar os gases de efeito estufa que são emitidos por toda a sociedade, por todo o comércio, né, os hospitais, inclusive. E diversas literaturas especializadas, onde a gente pode ampliar o nosso universo de conhecimento. Continuando, então nós devemos ter um relatório focado no aspecto impactos. Então, devemos fazer um mapeamento dos processos e atividades. Como já dissemos, este é a principal ferramenta do SG, do Sistema de Gestão Ambiental. Por quê? Porque você não modifica e não gerencia nada que você não conheça. Onde esse relatório deve focar? O grau de impacto de nossa atividade. Deve, para cada aspecto e para cada impacto, nós devemos ter um indicador de controle ou avaliação. Nós devemos ter algo para estar controlando, um indicador para controlar para a gente poder gerenciar, saber se estamos tendo evolução ou não. Precisamos saber se esse aspecto impacto ele é de natureza controle ou influência. O que quer dizer isso? O controle é quando a gente tem total autonomia sobre aquele processo ou atividade. E a influência é quando essa autonomia não nos é 100%.
Exemplo, um serviço de terceiros, onde a gente não tem total autonomia. Precisamos saber se a natureza desse aspecto e impacto é normal ou anormal. Ou seja, normal é quando ela é de rotina e anormal é quando ela acontece esporadicamente. E precisamos sempre saber se esse aspecto e impacto está ligado a algum requisito legal aplicável. Este ponto é fundamental, porque a legislação ambiental hoje, nossa, ela já é uma legislação consistente e daqui mais um tempo já estamos caminhando para que ela seja mais intensa ainda. Só fazendo aqui mais um comentário. Esse mapa de aspectos e impactos, ele vem trazer para a gente, ele vem dizer para a gente as causas, para a gente poder identificar os efeitos e assim trabalhar com a prevenção. Vamos falar agora do recurso água. Precisamos, então, dentro do hospital, ter um relatório onde a gente possa identificar, mensurar, analisar o recurso água por fonte. Tem alguns hospitais que não se abastecem só da água da rede pública, né? Precisamos verificar a compatibilidade dessa fonte com o uso, isso, inclusive, é regido por legislação, e rastrear o caminho do descarte para que ele não seja inadequado. Se a gente for pensar na área de saúde, nós temos aí no hospital a lavanderia, que usa bastante água, a limpeza, a higiene e limpeza, o centro cirúrgico, o serviço de nutrição e dietética. Tudo isso é muito novo, mas passível de muito estudo e muito trabalho. Só para que a gente comece a fazer um raciocínio mais sistêmico, trouxe aqui um exemplo. Tem alguns estudos que demonstram que em escritórios, e dentro do hospital nós temos aí uma área de escritórios, se utiliza 50 litros de água por dia por pessoa. A gente nem para imaginar que isso seja possível. Restaurantes. Restaurantes tem um estudo também que diz que para cada refeição se utiliza em média 25 litros de água por refeição. Quanto será que utilizamos para fazer uma refeição para o nosso paciente, para o nosso acompanhante ou para o nosso colaborador, né? Papel. Na fabricação de papel, usamos de 50 a 100 litros de água para fazer 1 quilo de papel. Quanto a emissões atmosféricas, aí vejo um campo enorme, onde não se tem muitos estudos e a gente precisa começar a verificar em que patamar os hospitais se encontram, né? Então, nós devemos começar a identificar, mensurar e a gerenciar as emissões de processos mecânicos, químicos ou tecnológicos, e precisamos, dentro disso, identificar emissões, então, de poluentes e de gases de efeito estufa, que é o que faz a nossa temperatura aumentar e reside aí uma grande polêmica, não? Só para tangibilizar isso para nós, saiu uma matéria a semana passada sobre a Suzano, que é uma empresa que faz o seu inventário de gases de efeito estufa, onde ela diz que para cada folha de papel sulfite, são emitidos 8 quilos de CO2, de gás carbônico equivalente. Então, é só a gente fazer, a gente ter a curiosidade de saber quantas folhas a gente gastou no mês e quanto a gente ajudou a emitir de gás carbônico, né? Próximo, nós vamos falar de recurso energia. O recurso energia também devemos identificar, mensurar e gerenciar as fontes de energia primária, direta e indireta. Para a gente entender o que seria isso. Energia primária direta, não renovável, carvão, gás natural, combustíveis à base de petróleo.
Energia primária direta renovável, então é a que vem da biomassa, etanol, hidrogênio. E primária indireta, eletricidade. Aqui gostaria só de fazer uma observação. Então, falamos agora há pouco que a nossa matriz energética ela é limpa. De fato, nossa energia vem quase toda das hidroelétricas. Só que se a gente precisar aumentar essa matriz, nós vamos causar um impacto imenso. A construção de uma nova hidroelétrica causa um impacto enorme no meio ambiente. Então, precisamos pensar disso. E dentro do hospital, fazendo um raciocínio, como é que é o nosso gasto no centro de material esterilizado, no centro cirúrgico, nos SADTs, no serviço de nutrição e dietética, entre outros? Tópico, né, o foco do gerenciamento de resíduos e efluente. Então, nós precisamos identificar, mensurar e gerenciar as fontes de produção de resíduos conforme suas características. Então, nós temos o Programa de Gerenciamento de Resíduos nos Serviços de Saúde, que está ali no CONAMA 358, entre outros, né, onde temos aí a classificação em 5 grupos, e todos os hospitais, por uma questão não só legal, mas também pelo modelo de gestão, precisamos de ter um belíssimo programa de gerenciamento de resíduos de saúde, né? E tomar cuidado com o descarte dos efluentes para que não seja inadequado e não aconteça ali como os peixinhos do João, que estava furadinho com uma agulha de uma seringa, né? O próximo tópico que nós vamos abordar, os nossos relatórios deveriam se preocupar com florestas e biodiversidade. Então, o hospital precisa entender qual o cenário que o prédio está instalado, né? Identificar e mensurar os processos diretos e indiretos que possuam qualquer nível de interação com recursos florestais e extinção de espécies. Não podemos esquecer que temos hospitais em todos os lugares. Eu visitei um hospital da Vale que fica dentro da floresta amazônica. Então, precisamos saber onde estamos inseridos. E devemos fazer uma análise, isso é uma oportunidade ímpar, fazermos uma análise da inter-relação do homem com o seu entorno. E já chegando nos nossos finalmente, o último requisito de aporte de ferramenta para a elaboração do SGA seria a preparação e respostas a emergências. Então, precisamos, e para a gente preparar essa ferramenta, precisamos de novo conhecer o nosso ramo de atividade, conhecer o hospital, sobre a nossa nova ótica, que seria a ótica ambiental. Então, precisamos diagnosticar, protocolar, implementar e manter procedimentos para a identificação e resolução de não conformidades com o potencial de serem classificados como situações de risco ou situações de perigo. Por que, então, que nós comentamos esses focos de atuação? Vocês podem perceber que pouca coisa, acho que tirando floresta e biodiversidade, gases de efeito estufa e poluidores, o restante das ferramentas que o SGA utiliza, elas já são conhecidas por nós. Eu implantei custos por muito tempo em vários hospitais e é possível se fazer uma analogia do que a gente chamava de custo indireto, que é aquele que, por exemplo, ele não consegue ser mensurado exatamente dentro de um serviço. Com o meio ambiente acontece também da mesma forma. Muitas vezes, a gente, como não está à vista, esse custo indireto da produção
da cadeia produtiva, que vai água, energia, resíduos, a gente acaba por não considerar. Precisamos, a partir de hoje, pensar nessa questão da superpopulação. Eu vou usar um exemplo bem simples, mas que eu acho que pode nos tangibilizar a ideia. Uma bituca de cigarro não significa nada, né, gente? Mas 7 bilhões de bitucas, se a gente fosse, numa hipótese, cada um jogasse uma, significa muito. Então, qualquer coisa que façamos, nós devemos multiplicar ou pensar no impacto disso em 7 bilhões de pessoas. Tem um outro ponto para que possamos refletir, que é a revolução agrícola. Vamos ter alimento para todos? E a terra? Vamos ter terra suficiente? Como que fica essa gestão? Hoje o hospital, ele vive muito da doença. A gente estamos caminhando para trabalhar com a saúde e a prevenção, mas ainda trabalhamos com a doença. E vamos entendendo que isso está numa transição. O consumo consciente, ele tem um grande conflito, que é o conforto e os limites. Então, todos queremos conforto, mas nós temos que entender os limites. Um dos motivos que eu me apaixonei pelo meio ambiente, por toda essa teoria ecológica, da gente se voltar mais para entender o que é a nossa casa, é o resgate da simplicidade. Nós construímos para nós um modelo de civilização que está insustentável do ponto de vista de produção ou do ponto de vista psicológico. Essa análise da cadeia produtiva, então, ela é necessária e é um dos pontos mais importantes. Hoje o gestor, na hora que ele escolhe, desde o seu fornecedor de açúcar, medicamento, ou qualquer outro que seja, ele precisa entender qual o impacto desta cadeia de produção. Aí também reside outro grande estudo na área de saúde, que ainda está bem no começo. Os estudiosos dizem que o impacto humano, o impacto antropológico no nosso planeta Terra, hoje nós temos aí uma visão antropocêntrica, ou seja, nós colocamos nós, seres humanos, como centro do universo. Eles dizem que a gente já está entrando numa nova era geológica, que é o período antropoceno, onde o ser humano está modificando todo o cenário geológico. Precisamos passar por uma visão biocêntrica, onde o centro das atenções é a biosfera, aonde se encontra a vida como um todo. Nós, seres humanos, a fauna e a flora. Precisamos entender que esse novo modelo de civilização, como diz a Agenda 21, ela vem nos dizer que as verdades são transitórias. Então, vamos pensar nisso. Esses relatórios, eles são essenciais para a gente ter um modelo de SGA. E na área de saúde, temos muito por fazer ainda. Eu gostaria de terminar essa apresentação. Eu também, como o João, escolhi uma frase. E escolhi uma frase do John Kennedy, que tem uma reputação mundial. E ele, lendo um dos livros que fala sobre meio ambiente, eles estavam referenciando essa frase que eu considero muito útil para nós. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos pelos céticos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Obrigada, João. Obrigada, Márcia, pela palestra. Nós vamos agora passar os nossos pontos. Por favor, quem tiver alguma colocação, alguma dúvida, por favor, sinalizar com o pedido da vez. Então, nós vamos colocar, então, a Santa Casa de Jaú.
Não temos perguntas. Obrigada, Jaú. Santa Casa de Lorena, bom dia. Bom dia, a gente gostaria de agradecer a apresentação, mas nós não temos perguntas. Obrigada, Lorena. Hospital Provisão, São José dos Campos. Bom dia a todos, bom dia, Tati. Agradecemos a brilhante apresentação, mas não temos perguntas. Muito obrigado. Obrigada, enfermeira. O Homem Santa Fé pediu a vez. Acredito que eles têm alguma pergunta, por favor, pode fazer. Na palestra do senhor, eu gostaria de saber se todo o processo de desenvolvimento ele é aplicado no SGA ISO 14001 ou não. Tem algum outro programa de avaliação? Ou se é só o SGA ISO 14001? Não, a partir do momento em que você implementa ou implanta um programa de ISO 14000, eu sempre digo que ele vai trazer, não o 9000 por completo, mas ele traz uma grande parte do 9000 em termos de qualidade, porque você tem que fazer algumas mudanças em alguns processos. E hoje nós já temos o que chamamos de SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, aonde vem o 9000, 14000 e a 8000 junto, que faz parte da área de segurança do trabalho. Você traz automaticamente, através da implementação da 14000, a 9000 junto com a 8000, ou ele pode ser aplicado separadamente. Quem já tem a 9000 implantado, já está com um belo caminho andado em relação a 14000, porque você já mexeu em alguns processos, né? E aí depois a avaliação por parte da 14000 se torna mais fácil, vendo só o final, as consequências daquela implementação da 9000. Então, na integração do 9000, dá para ter um conhecimento mais amplo do 14000? Não, na hora que você implantou a 9000, você vai ter uma coisa muito voltada para processos. Ele busca muito o processo da qualidade, em você mexer no processo. Enquanto que a 14000, ele vai buscar o todo. E dentro da 14000, você teria a 9000, e não vice-versa, né? Você pode ter alguma coisa da 14000 automaticamente na 9000, em função de mudanças de processo, mas a 9000 está intrinsecamente dentro, está ligado diretamente na 14000. Quando você já tem a 9000, você já vai ter um bom caminho andado dentro da 14000 na hora da sua implementação. Então, você tem a 9000 dentro da 14, por causa das mudanças de processos, por causa das mudanças de procedimentos que você vai ter que exigir. Automaticamente, você estaria mexendo na qualidade. Somente com implementação, no caso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, eu só sanei a minha dúvida sobre o 14000. Muito obrigado. Tá bom. Imagina. Obrigada, Santa Fé. Agora nós vamos passar para Santa Casa de Buritama. Bom dia, agradecemos a palestra, mas não temos perguntas. Obrigada, Helder. Santa Casa de Mojimirim. Bom dia, nós não temos perguntas. Obrigada. Santa Casa de Santos. Bom dia a todos, muito obrigada pela palestra. Nós não temos pergunta no momento.
Obrigada, Santos. Votuporanga, bom dia. Bom dia, Tati. Agradecemos a palestra, mas hoje não temos perguntas. Obrigada. Obrigada, Gabi. Agora nós temos Santa Casa de Sorocaba. Bom dia. Nós agradecemos pela palestra, mas no momento não temos nenhuma pergunta. Obrigada, Santa Casa de Sorocaba. Márcia, eu gostaria, Márcia, senhor João, que vocês fizessem mais alguma colocação sobre a palestra. Agora que vocês deram foi brilhante. Falando mais um pouquinho sobre a parte de alimentação saudável, por favor. Vou conversar junto com o João aqui, vamos transformar então num bate-papo. Projeto de alimentação saudável, ele é muito bem-vindo quando se trabalha esse conflito civilizatório que o homem acabou criando com o meio ambiente. Diversas doenças que são crônicas e até não, elas são advindas de maus hábitos. Tivemos até ontem, por um acaso, a finalização no programa do Fantástico, lá onde o Zeca Camargo, que acho que todo mundo conhece, acabou emagrecendo, ele estava com vários indicadores de saúde alterados e que foram todos resolvidos com uma questão de reeducação alimentar. O ser humano precisa entender que a alimentação, ela interfere, muitas vezes, até no desenvolvimento intelectual, porque muito da serotonina e de alguns hormônios que a gente utiliza para ficar de bom humor e mais inteligente, são processados na nossa parte gástrica. E este é um ponto. Outro ponto que precisamos considerar, não sei se você estava abordando esse, mas a alimentação, enquanto um suprimento essencial para 7 bilhões de pessoas, ela precisa ser muito repensada, porque nós temos limites de espaço para a agricultura que desenvolvemos hoje. O equilíbrio da terra para a produção, ela acaba por danificar o material, a terra em si, que acaba por não conseguir produzir alimento por muito tempo. Então, precisamos aí, a gente fala muito dos transgênicos, se é bom ou se é ruim, mas uma verdade não podemos refutar, é de que a necessidade de grande produção de alimento precisa de se encontrar uma solução. Não sei se o João tem alguma coisa a comentar, João? Esse projeto, ele pode e deve começar dentro da empresa, da entidade, através de palestras, mostrando aos colaboradores, funcionários, como é que seria uma alimentação saudável, porque essa é a parte de conscientização e é a parte social da implementação da ISO. É que dentro da empresa se tenha esse aprendizado, se pratique isso da empresa, nas empresas que se tem refeitório, que forneçam algum tipo de alimentação, ou café da manhã, ou almoço, ou algum lanche, e que isso seja transferido, seja levado para casa dos funcionários. Essa é a ideia do sistema de gestão ambiental. Ele não fica restrito só à entidade, ele tem que transcender isso aí. E a entidade tem no papel dela a parte da conscientização, a parte da sensibilização, para que isso seja levado além fronteiras, né? E o funcionário, o colaborador aprende dentro da empresa, tem esse tipo de alimentação, entende isso e começa a levar isso para sua casa, para a casa dos seus pais, e aí se torna um agente multiplicador em termos de alimentação saudável, como foi falado o próprio programa Fantástico, que eu acho que ele atingiu
a uma massa muito grande. Tem gente hoje que começou a fazer exercícios em função de ver o Zé Camargo, a Renata Ceribelli lá fazendo os seus exercícios, ou tendo uma reprogramação corporal. Então, a ideia de se ter isso dentro da empresa, de se fazer a parte de implementação e de se ter um projeto de alimentação saudável, é que isso seja levado adiante e seja propagado para as famílias e além das 4 paredes ali da empresa. Essa é a ideia do projeto. E fazendo uma última observação, nós implementamos um café da manhã saudável lá na sede da ProSaúde. Não todos os dias, são terças e quintas, a gente oferece leite de soja para quem queira e oferecemos pão integral. Muito interessante que as pessoas receberam muito bem isso e já querem que aumentar o número de itens que sejam mais saudáveis. As pessoas estão se interessando cada vez mais por isso. Então, a receptividade é muito interessante. Tivemos a oportunidade de ter uma palestra com o pessoal da Native, que faz produtos orgânicos, e também, assim, os hospitais estão começando a entender que a alimentação muitas vezes faz parte do tratamento do paciente, né? Entendi. Outra coisa também, Márcia, em casa nós aproveitamos, né, reaproveitamos lá, fazemos o brócolis, e antigamente se jogava fora as folhas. Hoje se reaproveita as folhas, as cascas. No hospital também, na cozinha do hospital, existe esse método, também é feito? Não, por enquanto, eu acredito que não. A gente conversa muito sobre isso, eu e o João. Tivemos contato com alguns profissionais que ensinaram para a gente essa questão do aproveitamento integral do alimento, mas acho que os hospitais não têm o conhecimento, não sei se o João tem, acho que isso é uma seara por trabalhar ainda, não, João? Dentro do hospital, por ter toda uma dietética adequada, uma série de poréns, dentro da ProSaúde nós fizemos esse tipo de situação, nós levamos uma pessoa que trabalha com reaproveitamento total de alimentos, ou seja, na hora que você estava comendo a banana, você deveria estar comendo a casca em algum lugar. Na hora que você tomava o suco de melancia, com a polpa, você estaria tendo a casca em algum lugar. Dentro do hospital, é uma questão de tentar ver a adequação e se poderiam ser usados alguns tipos de alimento com reaproveitamento total, né? Porque se tem conhecimento de que alguns alimentos podem baixar a pressão, outros podem elevar, e algumas coisas desse tipo. E em termos de hospital, de cozinha hospitalar, eu desconheço alguém que tenha ainda um reaproveitamento total de alimentos. Mas, como a Márcia disse, é uma coisa a ser trabalhada, a ser estudada junto com as nutricionistas, junto com os médicos, e ver se pode haver esse reaproveitamento total de alimentos em função da característica de cada alimento. Porque aí ele começa a fugir da situação do reaproveitamento total, e em vez de começar a fazer bem, pode ser que ele passe a não interagir com aquele determinado paciente naquela determinada situação. Mas, num primeiro momento, eu ainda desconheço algum hospital em que faça reaproveitamento integral de alimentos. Mas, tá aí uma ideia boa para se buscar. Ok, então. Obrigada. Então, se não temos mais nenhum ponto aí que tenha mais alguma pergunta, nós damos por encerrada a sessão. Márcia, obrigada pela presença. Seu João, também muito obrigada. E agora abro para vocês para fazer as considerações finais. Da minha parte, eu agradeço realmente o convite por parte de vocês. Essa questão de gestão ambiental, de educação ambiental principalmente, é um pouquinho a cada dia, porque isso exige e consiste em mudança de hábitos e está todo calcado em cima de sensibilização e conscientização. Hoje nós vimos aí que houve poucas perguntas, talvez até mesmo por uma questão, por ser uma questão nova.
né? Mas a parte de educação ambiental, de gestão ambiental, ela é par e passo. Essa aqui foi uma oportunidade de nós virmos até aqui, mostrarmos o nosso trabalho. Nós já estamos implementando, já implementamos na nossa sede, estamos levando para os nossos hospitais administrados, nosso hospital próprio, e é assim que as coisas começam. Tem que ser devagarinho, principalmente nessa área, como disse o meu último slide, que isso vem através de educação, e aí por diante, em cima de toda essa trajetória para que nós possamos aí ter uma mudança de hábito e que esse hábito passe a ser uma coisa natural e não fazer porque é moda, né? Gestão ambiental, espero que não seja um modismo, e nem pode ser, porque senão quem não vai suportar não é nem o planeta, somos nós mesmos. As consequências serão graves por nossas atitudes sem consequências. Tá? Eu deixo aqui o meu muito obrigado, colocamos à disposição, no último slide, então, nosso endereço, nosso telefone, nosso e-mail, ficamos lá na ProSaúde e aquilo que nós pudermos ajudar, estamos à disposição. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a ímpar oportunidade de começar a falar sobre sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável na área de saúde. E apesar de tudo que dissemos aqui, dessa necessidade de mudança, de dizer que todos nesse quesito somos alunos. Não existe ainda nenhuma empresa, não existe nenhum processo que esteja pronto. Essa questão de desenvolvimento sustentável é uma questão na qual todos estamos aprendendo juntos. Isto é para compartilharmos, um compartilhar com o outro. Existe quem já andou mais um pouquinho, quem vai começar agora, mas sustentabilidade é um caminho. E só para terminar, queria dizer, para a gente repensar que existem muitos conceitos sobre o que é meio ambiente. Mas um que eu achei maravilhoso é este de que no meio ambiente está tudo aquilo que você ama. Então é um excelente motivo para a gente se interessar pelo assunto. Muito obrigada, estamos à disposição para qualquer outra informação. Obrigada a todos, agradecemos a presença de todos. Obrigado, então, mais uma vez, Márcia, obrigada, João. Tenham um bom dia. Obrigada.